O episódio de hoje é Mateus 12, do 14 ao 21. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Naquele tempo, o próprio Jesus reconhecia os acontecimentos que lhe eram desfavoráveis como provas de que a vontade de Deus estava se realizando. Até o fato de ser perseguido e de ser objeto da ira dos fariseus, que não entendiam as manifestações dos seus milagres e prodígios no meio das multidões, dava-lhe o entendimento de que tudo caminhava assim como fora anunciado pelos profetas. Todo o Antigo Testamento é um prenúncio da missão de Jesus Cristo, Redentor dos homens. Ele é a figura central de toda a Sagrada Escritura e nele as profecias se cumpriram. Por isso, Jesus sempre se reportava às Escrituras e falava dele mesmo, dizendo: ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Jesus tinha plena consciência de que seria rejeitado pelos homens e teria que passar pelo sofrimento por causa dos seus pecados. Porém, ele esclarecia, denunciava e anunciava o reino de amor, revelando ao mundo a face de Deus Pai. Assim também precisamos entender a perseguição e a humilhação que possamos sofrer no seguimento de Cristo. Os sofrimentos e as perseguições são para nós sinais de que estamos fazendo a vontade do Pai. Por isso, não precisamos reagir nem tampouco nos ofender e discutir. Muito pelo contrário, devemos colocar a nossa esperança e cultivar o ardor, o zelo e o entusiasmo, porque estamos sendo soldados de Cristo. Mesmo injustiçado, Jesus não desistia de prosseguir o seu caminho para conquistar a salvação da humanidade. As perguntas de hoje são: e você? Como tem enfrentado as dificuldades de ser um cristão autêntico? Você costuma discutir com as pessoas que ainda não conhecem o caminho, a verdade e a vida? Em quem você tem colocado a sua esperança? No Evangelho de hoje, os fariseus, movidos de inveja, ingratidão e malícia, saem da sinagoga para discutir como hão de matar aquele a quem não querem reconhecer como autor da vida e pagar com a morte ao que a tantos doentes restituía a saúde. Mas Jesus, sabendo das intrigas que eles armavam em seu coração, afastou-se dali
sem deixar de curar todos os que o seguiram, ordenando-lhes, porém, que não divulgassem os milagres por ele realizados, a fim de não incitar a inveja e a ira de seus inimigos, e para mostrar que não era desejo seu granjear a glória dos homens. E assim se cumpriu o que fora escrito pelo profeta Isaías. Primeiro, eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, isto é, nele infundirei desde a concepção os dons do Espírito Santo. A expressão meu servo deixa claro que Isaías está falando aqui de Cristo enquanto homem e não como Deus, porque é só assim, em razão da sua humanidade santíssima, que se pode chamar a Jesus servo de Deus. Desta forma, Cristo mostra ter cumprido, por seus ensinamentos e por suas curas milagrosas, a profecia de Isaías a respeito de sua modéstia, misericórdia e equidade e que, portanto, é ele, o Messias vaticinado pelo profeta. Segundo, e ele anunciará às nações o direito, isto é, aquilo que é justo e devido. Cristo é verdadeiro legislador que, por meio dos apóstolos, irá evangelizar não só os judeus, como todos os povos, mediante a promulgação da lei evangélica, que é a mais justa, reta e santa que pode haver, tanto por sua origem, que é o próprio Cristo, quanto por seu efeito, que é a santificação das almas, e também por sua perfeição, já que nela se prescrevem não apenas atos externos de culto, mas atos internos de virtude, especialmente de fé, esperança e caridade. Terceiro, ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Assim descreve o profeta a mansidão de Cristo, bem como a sua maneira serena, plácida e amável de ensinar. Essa mansidão heróica é um sinal claro de que Jesus é de fato o Messias de Israel, e é por isto que São Mateus faz questão de aduzir como prova esse versículo de Isaías. Quarto, não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega. Trata-se de um provérbio que, de acordo com muitos padres e teólogos, como, por exemplo, Santo Hilário, Santo Jerônimo, Santo Agostinho e Rábano Mauro, apenas reitera a mansidão de Cristo, que não irá increpar nem oprimir contenciosamente os fracos na fé, na esperança e no amor, senão que irá aproveitar o que neles ainda há de bom para, com a abundância de sua graça, os confortar e fortalecer com paciência e a ternura de um pastor cuidadoso. E por último, até que faça triunfar o direito, quer dizer, até levar a vitória à justiça, a fé e a santidade evangélica em todas as almas e povos, reunidos em uma só igreja. E é por isto que conclui o profeta: em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Isto é, todas as gentes, mesmo as mais longínquas e desconhecidas,
terão em Cristo Salvador a sua esperança e redenção. Que Deus te abençoe. Bom dia.